Olá, todos e todas! Estamos de volta por mais um episódio do nosso programa ABDT Memória Viva. E eu tenho hoje o privilégio de entrevistar um dos nossos confrades mais novos. Ele é um dos nossos benjamins, um dos mais recentes membros, mas um jovem talentosíssimo, com produção intelectual que já está na academia, está completando 2 anos e está conosco produzindo, atuando. Senhoras e senhores, tenham a oportunidade de conhecer o nosso jovem confrade Célio Pereira Oliveira Neto. Bem-vindo, Célio. Muito obrigado, Rodolfo. Uma imensa alegria estar aqui com você na manhã de hoje. Você é um confrade que eu tenho uma admiração enorme e você é uma pessoa incrível, de muitos talentos, uma pessoa humana. Então é uma alegria ainda maior ser entrevistado por você. Eu cumprimento a todas e todos, falando da minha alegria de estar aqui. E nós que estamos felizes de ter a oportunidade, porque o ABDT Entrevista tem por finalidade justamente mostrar para a comunidade jurídica nacional e internacional os grandes nomes da Academia Brasileira de Trabalho. Nós entrevistamos pessoas que são referências, história, e entrevistamos também novos nomes que têm despontado no cenário nacional e internacional. E Célio, você é um deles. Mas eu queria que você falasse aqui para o nosso público um pouco sobre a sua vida, onde você nasceu, quando você nasceu, onde você fez seus estudos fundamentais. Célio Pereira Oliveira Neto, por Célio Pereira Oliveira Neto. Muito bem, Rodolfo. Eu nasci em 1971, 21 de dezembro de 71, na fria Curitiba. Por certo, aqui hoje está mais frio do que aí na Bahia e tantas outras regiões do país. Eu fiz os meus estudos, depois de ter feito pós-graduação aqui no antigo Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos, no IBEG, em processo civil, fiz outras pós, tal como na Ematra. Aí depois eu fiz a PUC de São Paulo. Eu tinha vontade, meus filhos eram pequenos, e eu dizia para minha esposa, eu quero ir para São Paulo, fazia COGEAI, porque lá tem o Amaury Mascaro Nascimento, porque lá tem Humanos, e eu ficava admirando aquelas pessoas que É. conheciam tanto de trabalho, queria ir para lá, e aí me organizei, e aí eu fui, durante 2 anos, ou 2 anos e meio seguidos, toda sexta à noite tinha aula sábado o dia inteiro. Eu também E sou filho da PUC, viu? Eu fiz o mestrado e doutorado lá na PUC de São Paulo e o nosso confrade saudoso, Amorim Mascaro Nascimento, foi meu orientador tanto no mestrado quanto no doutorado. E a primeira aula que eu tive no mestrado foi com o nosso também saudoso confrade Pedro Paulo Teixeira Manos, lá em Processo de Trabalho. É sensacional. Você falou dois nomes, referências, não somente de cultura jurídica trabalhista, mas também seres humanos inesquecíveis. Fica aí, Célio, continua falando. incríveis, incríveis. Humanos, Humanos eu tive muito mais contato, inclusive foi meu padrinho na primeira oportunidade que eu concorri na Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Depois eu posso contar, eu liguei para ele, ele foi a primeira pessoa que disse, não, você tem que entrar. Mas, enfim. Então, aí foi um caminho quase que natural, porque eu fui aí picado pela vontade de me tornar, conhecer um pouquinho mais, estudar mais, me tornar um profissional melhor, seja academicamente, seja na própria advocacia. E aí, naturalmente, eu acabei ingressando no mestrado na PUC de São Paulo. Depois eu fiz também o doutorado na PUC de São Paulo. E aí depois o pós-doutorado na Universidade do Porto. Eu sempre gostei de temas atuais, temas que provocassem uma reflexão diferente, pelo menos na minha concepção atuais. Talvez algumas pessoas já tratassem há muito tempo. Então, por exemplo, eu falei da defesa da propriedade imaterial, aplicando o princípio da proporcionalidade na cláusula de não concorrência no meu mestrado, depois no doutorado do trabalho em ambiente virtual antes da pandemia. Depois eu publiquei um segundo livro pós-pandemia também sobre esse tema. E nessa linha de gostar de atuar temas que ainda estão sendo trabalhados, estudados, a gente está procurando entender um pouquinho melhor. No pós-doutorado, em Portugal, eu estudei os impactos o tema é proteção de dados, impactos do Regulamento Geral de Proteção de Dados da LGPD nas relações de trabalho em Portugal e no Brasil. E aí a partir das experiências portuguesas, fazendo projeções para o Brasil.
E eu queria entender um pouquinho, voltar um pouquinho aqui nessa sua história pessoal, para compreender lá atrás como é que o direito surgiu em sua vida e o direito do trabalho também. Você sabe que eu fazia o curso de administração de empresas. Hum, E aí eu disse, não, eu quero fazer direito. E eu já estava estava no terceiro ano de administração de empresas. E aí eu passei em direito e procurei o escritório do professor João Regis Fazbender Teixeira. sim, foi nosso confrade também, era uma figura Sim, caríssima, gente. e é uma história muito que nos conecta muito, porque ele era o patrono da cadeira 85, que hoje é a Uhum, cadeira ocupada pelo Eduardo Pragmático, que foi meu colega de doutorado e um querido amigo, um confrade assim, incrível. Mas eu procurei o escritório dele, e na época fui entrevistado pelo filho dele, e o filho dele disse: Olha, então, já que você está no primeiro ano, porque eu fui lá antes de ir para a faculdade, já que você está no primeiro ano, você volta daqui 2 anos. Aí eu disse para ele: Eu falei, não, mas eu estou no terceiro ano da administração e com isso eu tenho eu tenho um pouquinho mais de maturidade. Eu vou me dedicar bastante, se eu me der essa oportunidade, etc e tal. Aí ele disse assim, tá bom, você fica aí, mas você não vai ganhar nada. Você só vai ganhar alguma coisa quando se fizer útil. Falei, tá bom. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu fiquei lá durante 4 ou 5 anos e tive um grande aprendizado. maravilha, maravilha. E você fez a sua graduação em que instituição? Fiz na Universidade Tuiuti do Paraná. E, e eu já estava fazendo ao mesmo tempo a administração de empresas. Então eu fiz as duas ao mesmo tempo e fazia o estágio no período da tarde. Durante as férias eu ficava o dia inteiro. E na verdade naquela Ótimo. época a gente trabalhava domingo, trabalhava sábado. Aí quando chegou no quinto ano, eu comecei, eu saí e abre aspas, montei um escritório, porque eu estava no quinto ano, nem tinha OAB ainda e eu prestava serviços para escritórios de advocacia. Uhum. Então, eu lia os diários da Justiça com as publicações, procurava os advogados e comecei a prestar serviços para advogados, fazendo trabalhos, recursos, agravos, execuções, etc. E eu oferecia aquele trabalho, terceirizava para aprender um pouco mais e poder entregar algumas coisas e me sustentava com aquilo naquele momento. Maravilha. E como é que surgiu a Academia Brasileira de Direito do Trabalho na sua vida? Olha, eu vou te falar, Rodolfo, que foi uma admiração, assim, cada congresso que eu ia, eu voltava encantado. Eu fazia, anotava tudo que acontecia, anotava o que os hoje confrades falavam, etc e tal, e eu ficava assim, eu voltava cheio de novos conhecimentos, de ideias. Então, aqueles congressos do Maxud Plaza, eles marcaram a minha vida. Que maravilha. E quando é que você se lembra quando foi o primeiro evento que você foi da academia? E quando é que surgiu, talvez, essa mosquinha azul de dizer, eu quero me tornar confrade? Então, você sabe que o primeiro evento já faz algum tempo, eu não vou me recordar, mas eu fui, todo ano eu ia, e inclusive o livro Trabalho em Ambiente Virtual ele foi lançado num congresso da academia, isso em 2018. Ah, na verdade, a cláusula de não concorrência também num congresso, não lembro se foi em 2015, em que nós estávamos ainda com o nosso saudoso. Puxa, me fugiu o nome agora. A gente fala que com a Covid a gente esquece as coisas, que daí é uma desculpa para você Uhum. estar dando aula. Falar, a Covid agora faz a gente esquecer o nosso saudoso da LTR, o Armando pai Casimiro. Armando Casimiro, Casimiro Armando Costa. Casimiro, nosso saudoso Armando Casimiro. Então foi ali. Mas, então, Era o eu nosso. sempre. Nós tínhamos o Armandão e o Armandinho, não é? O Armandão, inclusive, era confrade. E o Armandinho era aquela figura sensacional que participava de todos os Sensacional. eventos, né? Eu lancei meu primeiro livro pela LTR em 1996 e eles foram assim grandes figuras, sempre estimulando novos talentos, novos nomes, né? E deixaram muita saudade mesmo. Eu gosto de ficar provocando aqui, porque eu gosto de provocar meus amigos curitibanos, que os curitibanos são tão educados que eles pedem licença para pedir socorro. E é por isso que eu tenho que ficar provocando. Eu quero entender mais. Quando é que você deu essa vontade de dizer, agora eu vou postular uma vaga no panteão da academia?
Então, né, eu tenho episódios isolados. Então, aí uma vez estava tendo aqui um congresso aqui, eu participei do congresso aqui no Paraná, daí eu levei o Bolsinhas no aeroporto no dia seguinte, o Jorge Bolsinhas, e ele falou, você tem que entrar na academia. Ele falou aquilo e para mim isso passou, eu nunca mais pensei a respeito, porque eu achava aquilo muito distante, eu achava assim, até hoje eu acho, tenho acadêmicos incríveis, etc e tal, então eu... Aí depois, amigos mais próximos ingressando na academia, aí estávamos num congresso na academia, o Renato Rua disse para mim, não, você também tem que entrar na academia. E assim foi indo, um comentário aqui, outro ali, daí começaram a me motivar que eu concorresse, daí um sábado, lembro que num sábado, mandei uma mensagem para o professor Manos e disse, é, falei, professor, quando oportuno gostaria de falar com o senhor e tal, não sei o quê. E ele falou, pode me ligar, estou em Portugal, me ligue, pode me ligar. Falei, não vou lhe ligar aí, não, me ligue. E aí liguei para ele e falei, pois é, eu estava pensando, o que, que o senhor acha? Ele falou, você vai entrar e eu vou ser teu padrinho. Então, aquilo foi uma motivação enorme e aí a coisa só foi crescendo mas para mim, sabe, é emocionante falar sobre isso, porque eu vou te falar, Rodolfo, que eu eu tenho uma admiração tão grande por todos os confrades. Eu acho que a gente tem dentro da academia tanta geração de conhecimento. Nós dialogamos de forma até mesmo transversal sobre tantos temas que inclusive saem do direito do trabalho, dialogam com outras matérias e retornam, etc. e tal. Então eu te confesso que eu ficava imaginando naquele processo de eleição como seria o meu discurso quando da posse, mas não pensando no discurso em si, qual seria o objeto, a matéria, etc. e tal, mas olhando aquilo como algo que fazia parte do meu sonho e que eu tinha que pensar no discurso para entender como eu faria naquele momento, ainda que eu não pensasse a respeito, era só para tornar aquilo mais factível. E eu queria saber, de você, nesses 2 anos que você já está conosco na academia, você tem atuado no campo profissional, jurídico stricto sensu, no mundo acadêmico. Quais são as perspectivas que você vê para o direito e o direito do trabalho no Brasil e no mundo? A gente, todos nós sabemos que vivemos um momento bastante delicado. Então, sem entrar em qualquer viés político, ideológico, enfim, o fato é que, na minha concepção, a emenda constitucional 115, que nos outorgou uma grande competência, ela está sendo vilipendiada de todas as formas. Então, na minha concepção, o direito do trabalho ele tinha que ser visto como as relações do trabalho em sentido amplo, exatamente tal como traz o texto da emenda constitucional 45 de 2004, que, na verdade, qualquer interpretação que se faça axiológica, sistemática, ela amplia a competência da Justiça do Trabalho. E até eu sempre tive como a minha proposição, eu até teve um congresso da Ematra 5, aí na Bahia, em que eu fui chamado para falar sobre essa mudança de forma de se defender o trabalhador, etc. e tal. Eu falei, olha, gente, sinceramente, eu acho que antes de se pensar em vínculo, não vínculo, etc. e tal, isso foi há alguns anos já, nós temos que pensar em qual é a nossa competência e, a partir daí, fazer essa construção. Então, na minha concepção, nós tínhamos que ter um artigo na CLT, um artigo simples na CLT, tal como nós temos no Código do Trabalho de Portugal, ou mesmo nós temos o Estatuto, não precisaria nem chegar tanto, mas o Estatuto do Trabalhador Autônomo na Espanha, outorgando direitos mínimos àquele que é dependente econômico. Não dependente econômico, porque nós fazemos a distinção, quer dizer, aqui entre dependência econômica e subordinação, já que, embora a CLT use o termo dependente, dependente econômico, ele é dependente econômico em relações interempresariais, sempre que há um polo mais fraco. Então, eu entendo que a Justiça do Trabalho, ela tem a capacidade, até mesmo até mesmo axiologicamente, quer dizer, os nossos valores, o juiz do trabalho ele tem a capacidade de compreender aquela relação, uma relação humana, com muito mais capacidade do que um juiz
da esfera civil, ou para se analisar, por exemplo, uma relação de representante comercial sob a ótica de uma relação civil ou comercial. Quer dizer, aquele representante comercial, nós enfrentamos na Justiça do Trabalho quantas e quantas ações, eu enquanto advogado, que sequer se pediu vínculo, em que a discussão era outra. Então, eu acho que o primeiro ponto é que nós devemos entender não o direito do trabalho enquanto direito do emprego, mas de relações do trabalho em sentido amplo. E nós temos que conformar as relações do trabalho aos tempos da quarta revolução industrial com transformações exponenciais. Quer dizer, se as transformações elas eram muito menores ao tempo das primeiras revoluções industriais, a quarta revolução industrial, quando ela combina os mundos digital, físico e biológico, ela torna as mudanças exponenciais. Então, eu acho que uma grande preocupação que eu tenho é que nós corremos o risco, se não houver um investimento em qualificação, em requalificação, especialmente em estados como o nosso, em nações como a nossa, que não tem a mesma formação de base, como talvez uma Alemanha, um país reconhecidamente de primeiro mundo, é que nós tenhamos um contingente de trabalhadores sem emprego, pessoas sem a mínima condição. Por quê? Porque não há posto de trabalho e, ao mesmo tempo, sobrando postos de trabalho, porque não tem pessoas qualificadas para exercer diante dessas transformações que nós estamos sofrendo. Sem sombra de dúvida, um dos grandes desafios da contemporaneidade. Sério, infelizmente a gente tem que encerrar, mas eu quero dizer da minha satisfação, da minha honra, meu prazer, o privilégio de poder te fazer essa entrevista aqui, apresentar para a comunidade jurídica nacional e internacional um novo nome do direito do trabalho que tem atuado de forma incessante nessa perspectiva. Eu dou a palavra aí para suas considerações finais. Agradecer a você, Rodolfo, pela gentileza dessa entrevista, pela sua capacidade sempre conduzir de uma maneira muito leve, muito gostosa. Dizer para mim que nesse domingo frio, nós estamos aqui conversando um domingo frio na Curitiba, está esquentando o meu dia aqui, esse diálogo. Deixar um grande abraço a todas e todos e dizer que a academia ela tem um papel fundamental, fundamental nessa conformação que é necessária diante das transformações que nós estamos vivendo. E o nosso congresso, que vai acontecer agora em setembro, vai debater todos esses temas dentro desse papel propositivo da academia, sempre de uma maneira responsável, procurando trazer soluções para as questões que nós temos no nosso dia a dia. É isso aí. Estamos juntos. Um grande abraço a todos e todas que participaram dessa entrevista, tiveram a oportunidade de ver esse vídeo e aproveita para seguir todos os nossos canais no Instagram, no YouTube, verificar também os nossos podcasts, veja todas as entrevistas dessa playlist, veja também o ABDT Entrevista aqui no YouTube e também em todas as plataformas digitais e estejam conosco com a Academia Brasileira de Direito do Trabalho, conhecendo e lutando por um jeito de trabalho cada dia mais vivo e digno. Um abraço a todos e todas. Um abraço a todas e todos. Justiça queremos por